E vamos falar sobre algumas narrativas da esquerda e do PT acerca dessa classificação do crime organizado como terroristas. Mas, quando a esquerda e o presidente da República, eles vêm a público dizer que os Estados Unidos classificarem o Comando Vermelho e o PCC como terroristas fere a soberania nacional. Isso é inadmissível você ouvir por parte de um presidente que diz que, olha, eu estou muito triste porque hoje os Estados Unidos, o Marco Rubio, classificou os nossos criminosos como terroristas. Que fala absurda chega a ser proferida por um presidente da República. E aí, enquanto cidadão de bem, cidadão pagador de impostos que somos, como que fica a soberania do pagador de impostos? Aí a pergunta que fica é, como que fica a soberania recentemente daquele pai que foi assaltado na presença da sua filhinha? Como que fica a soberania dessa família? Como que fica a soberania daqueles que querem poder andar nas ruas, transitar nas ruas, sem o risco de perderem seus celulares? E quando é só o celular, ainda vai, mas quantos não têm perdido as suas vidas por causa de criminosos que têm uma lei que torna-se leniente, aonde o cidadão é preso cometendo um crime e vai para a audiência de custódia. E muitas vezes ele sai primeiro do que o policial que efetua a prisão dele. Enquanto o policial, o agente, está lá preenchendo uma papelada da prisão dele, ele está saindo pela porta seguinte. E que soberania é essa? Em que tem moradores brasileiros que foram obrigados a abandonar seus lares, suas casas, porque o crime organizado confiscou. Que soberania é essa? Que o governo federal, que parlamentares de esquerda foram nos Estados Unidos, criar uma comissão para defender e pedir para tirar a classificação do crime organizado como terroristas. Aí a pergunta que nós fazemos é: qual é o objetivo? E com que propósito esses parlamentares atuam dessa forma? Seria demais cogitarmos que haja envolvimento dos mesmos ou de pessoas por trás deles? O que essas ações levam, enquanto nós, como cidadãos, como pessoas pensantes, a concluir? Faça um exercício mental e busque refletir acerca disso. Que soberania é essa que a esquerda, que o PT diz defender? Se o brasileiro, o cidadão comum, o trabalhador, ele não tem segurança para sair na rua, ele não tem segurança para ir para o ponto de ônibus. Que soberania é essa? O governo do PT está governando o país há 20 anos e nada foi feito na segurança pública e cada dia que passa só piora. E nesse discurso de soberania, o brasileiro está perdendo a sua liberdade. Nós vivemos uma guerra interna contra o crime organizado. O crime organizado tem tomado o país. E o poder público não tem feito nada, não tem conseguido fazer nada. E a ação dos Estados Unidos vem como um apoio, como uma mão, como um suporte para agir lá onde flui o dinheiro. Os Estados Unidos não vai entrar no Brasil, não vai invadir, não vai jogar bomba como alguns acreditam ou pensam que isso vai acontecer. Isso não é verdade. Os Estados Unidos vai agir com apoio, com inteligência, para combater a lavagem de dinheiro, a entrada de drogas nos Estados Unidos, que o objetivo dos Estados Unidos não é acabar com as drogas no Brasil,
Em regra, os Estados Unidos não estão nem aí para o Brasil. O que os Estados Unidos querem é que a droga que circula no Brasil não chegue até lá para os seus cidadãos. É isso que os Estados Unidos, é isso que o governador Donald Trump está fazendo. Ele está combatendo o tráfico na fonte e não como antes fazia, na fronteira, ou ainda faz. Mas tem se mostrado ineficiente, ações ineficientes. E a nova abordagem é ir direto no foco. Não é só no Brasil, não. Na Argentina, na Venezuela, no México. Facções criminosas foram classificadas como terroristas, porque assim há uma forma do sistema bancário esganar os seus valores, seu dinheiro e a sua riqueza por onde ela circula. Então, quando você se depara com um governo dizendo que está tristinho, eu estou triste porque meus meninos foram classificados como terroristas. Isso viola a soberania nacional. Aí eu pergunto para você, e onde fica a soberania do pai de família? Onde? Me diga. Onde que fica a soberania do trabalhador? Que soberania é essa? A CCJ aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A esquerda está em pânico, está em choque, implodindo. Porque a esquerda não aceita que criminosos sejam punidos como criminosos, enquanto cidadãos são obrigados a conviver com o terror, com medo. Um pai não pode ficar em casa tranquilo, sabendo que a sua filha foi até o ponto de ônibus, que a sua filha está vindo da faculdade, o seu filho, sua esposa. E isso é soberania? O Brasil, em partes, em alguns estados, o crime organizado tomou conta. Em alguns estados, só não está pior porque os governadores intervêm de alguma forma. E quando há ações efetivas de neutralização do crime organizado, a imprensa e a esquerda brasileira faz um escarcéu, defendendo criminosos e nunca quem atua pelo bem da população. Esse é um grande fato, essa é uma grande verdade. Aqui fica a minha pergunta. A quem esses parlamentares servem com tudo isso? Deixa a sua opinião. Comenta, diz o que você acha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo para assistir o próximo vídeo. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e se cuida, porque no nosso país não está fácil.